Olá, meus queridos, mais uma vez, juntos para o estudo do nosso livro Vinha de Luz. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos conversar um pouco a respeito das nossas mídias. E a gente sempre pede para que vocês coloquem uma curtida, vocês possam também divulgar as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, YouTube, também no Instagram, divulgando assim o trabalho do Espiritismo, divulgando o nosso trabalho no Frei Anselmo, que é um trabalho que nós fazemos com muito amor, divulgando o Evangelho de Jesus, né? Divulgando os ensinos de Jesus. Então, nós pedimos a vocês, né, com bastante carinho, que vocês possam curtir nossas páginas, divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, para iniciarmos o nosso estudo, nós vamos, primeiramente, fazer uma prece de agradecimento. Então, unidos em mente, unidos em coração, em vibrações de muito amor, de muita luz, de muita paz. Sejamos gratos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pela oportunidade que temos do aprendizado e da vida, da alegria de viver, do nosso prazer de ouvir, de termos um corpo perfeito, um raciocínio claro. Agradecermos a todas as mãos entrelaçadas, que trabalham anonimamente em nosso benefício. Agradecer a toda espiritualidade amiga que nos ampara, nos auxilia, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje do Vinha de Luz, que é a lição de número 24, no reino interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos 14, 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Entretanto, em nós, referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação ela é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, nas esferas particulares do discípulo. Cada espírito possui no seu reino de sentimentos e raciocínios, ação e reação, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões no mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar aonde permanece, e não se aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade no seu reino interno, estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O
O caminho é infinito e o Pai vela por nós. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Muito bem. Então, vamos aos nossos comentários do reino interior. Então, Emmanuel deixa bem claro aqui para nós, né, que a nossa transformação, ela é vagarosa e difícil. Vamos nos lembrar do primeiro milagre atribuído a Jesus. A gente sabe que muitas das passagens de Jesus, elas foram transformadas com o tempo, adulteradas segundo os costumes e a época do povo. Mas essa aqui, essa história, né, de Jesus, ela é tida como o primeiro milagre. Como a gente, dentro do Espiritismo, sabe que milagre não existe, seria o primeiro feito de Jesus a ser observado, né? Assim, com grandeza. Então, conta-se que Jesus foi a um casamento com Maria e atribui-se esse casamento aos parentes de Maria, porque ela estava presente, e além dela, Jesus e alguns discípulos. Então, nessa festa de casamento, acaba o vinho. E Maria chega para Jesus e diz assim: filho, acabou o vinho. E ele responde: mulher, o que eu tenho com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Mas como a mãe havia solicitado, e o nosso mestre, como um filho obediente, dando exemplo a todos, vai lá e transforma a água em vinho. E todos aqueles que bebem o vinho dizem: puxa, geralmente serve-se o vinho bom no início da festa e o ruim quando as pessoas já estão alteradas. Aqui aconteceu o contrário. O vinho bom ficou por último. Vamos estudar um pouco isso, né? Jesus transforma o nosso interior. A partir do momento em que nós conhecemos os seus ensinos. Isso abala os nossos sentimentos. Faz com que nós passemos a pensar, analisar os nossos sentimentos. Aquilo que nós temos dentro de cada um de nós. Esses sentimentos que muitas vezes nos trazem dissabor. Esses sentimentos que nós precisamos fazê-los passar, né, pelo ensino de Jesus, que é o vinho bom, que é o bom vinho. Então, Emmanuel coloca aqui para nós, claramente, que nós precisamos dessa transformação. Mas ela é vagarosa e difícil. Porque nós temos esses sentimentos, esses raciocínios, pensamentos e criações. Criações mentais, né? Então, nesse plano, coloca aqui Emmanuel para nós não vamos realizar obras imediatas. Mas, para que nós comecemos a realizar essas obras, nós precisamos nos afeiçoar ao Mestre. Entender os seus ensinos. Entender a lei de amor. No princípio da humanidade, nós tínhamos instintos. Mais corrompidos, nós vamos ter sentimentos. E evoluídos, nós vamos ter amor. Então, nós ainda estamos nessa fase de transição, onde nós ainda não entendemos muito bem a nossa colocação. Onde é que nós estamos colocados? Quais são esses sentimentos que nós ainda precisamos trabalhar? Então, isso é um trabalho nosso, individual, de cada um de nós, analisarmos o nosso interior,
aproveitar esse reino interno e fazer com que esse reino interno, que está dividido e atormentado, como fala aqui na lição, sobreviva a fortaleza, né? Se transforme, seja mais forte, mais perseverante nos seus propósitos. E não nos entreguemos ao desequilíbrio de forças contrárias aos nossos objetivos. Lembrando que tudo principia no nosso pensamento, né? É o nosso pensamento que vai fazer com que a gente possa transformar, atrair bons espíritos para perto de nós, para junto de nós, que vai fazer com que a gente tenha mais força, mais perseverança, mais coragem na nossa jornada. E cada um de nós sabe a dificuldade que é estarmos na posição que estamos. Então não adianta eu ver o outro, a posição que o outro ocupa, porque a nossa evolução, ela é individual. É de cada um de nós. E todas as nossas atitudes, elas vão colaborar para a nossa evolução, nossos pensamentos também, para que a gente vá de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta. Isso vai depender de nós. Emmanuel fala aqui para nós que o caminho é infinito e o Pai vela por todos nós. Deus, nosso Pai, não nos abandona jamais. Somos seus filhos. Jesus, nosso Divino Mestre, não nos abandona jamais. Ele mesmo diz que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Pode levar um tempo, mas nenhuma das ovelhas vai se perder. Todos nós estamos rumo à angelitude. Uns mais rápidos, outros mais lentos, né? Como diz Emmanuel, a nossa transformação, ela é lenta, porque nós precisamos trabalhar o nosso mundo interior. Só que nós, geralmente, olhamos o mundo exterior e tentamos transformá-lo, iludindo a nós mesmos que a nossa transformação interior vai ser afetada com isso. Então, muitas vezes, julgamos os companheiros, porque eles são motivo de nós não evoluirmos. Porque eles são motivo de nós estarmos estacionados. Porque ele me perturba, porque o companheiro, a companheira me perturba, me traz dissabor, me traz desequilíbrio, quando o equilíbrio, a alegria, a felicidade são sentimentos individuais. E nós não podemos permitir que o outro interfira dessa forma no nosso aprendizado. O aprendizado é nosso. E nós muitas vezes perdemos um tempo imenso em questões tão pequenas, com mágoas, rancores, ressentimentos, que não vão nos levar a absolutamente nada. Eu sei ainda, né? Eu sei o que eu devo ser e ainda não sou. Mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que eu devo ser. Vamos lembrar Paulo. O bem que eu quero, eu não faço. O mal, esse que eu não quero, esse sim eu faço. Porque nós ainda estamos a caminho. E um dos sentimentos que nós nos esquecemos sempre é da gratidão. De agradecermos por tudo, pela vida, pelas oportunidades que nós temos. E muitas vezes nós deixamos essas oportunidades passarem. Então, a gratidão, quando nós aprendermos a dar graças, como diz Paulo, de tudo dai graça. Porque tudo é um aprendizado. Quando nós estamos numa situação desafiadora
e que nós estamos dando o melhor de nós, perseverando, quando aquela situação, quando aquele desafio passou, nós vamos ver o quanto nós nos fortalecemos, o quanto esse aprendizado foi importante para nós. Então, a gratidão, ela é o início de um processo de nós sentirmos na nossa alma a beleza de estarmos plenamente satisfeitos, felizes, por fazer parte de um todo, de pertencermos a um universo maior, formado por Deus, por Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia. Jesus, ele teve a hora dele de ensinar. Não começou aos 30 anos, e foi até os 33? Então, Jesus teve essa hora, ele teve essa paciência, essa aquisição, vamos dizer assim. É que Jesus já veio pronto, né, gente? Mas vamos dizer assim, vamos fazer uma comparação. Ele passou esses 30 anos, né, acumulando bagagem, entre aspas, porque ele é perfeito. Já era um espírito puro, ele formou o planeta. Mas para a gente ter um entendimento. Então, nós estamos acumulando bagagem, como Jesus. E tem a hora do ensinar. Jesus teve a hora do ensinar. De ensinar o caminho da renovação. Do vinho, da transformação, da renovação. A fim de que nós possamos abrilhantar o nosso caminho, né? Com as sementes de paz que nós temos em nós. Vamos lembrar das parábolas dos talentos. Nós temos muitos talentos que estão latentes em nós. Temos uma bagagem espiritual grande. Essa não é a nossa primeira encarnação. Já passamos por muitas. Temos muitas bagagens, né? Então, vamos fazer isso aflorar, essas sementes de luz, fazer com que elas brilhem com mais intensidade, né? O aprendizado na conquista da nossa escala evolutiva, ele se torna presente em cada etapa da nossa vida. Cada fase da nossa vida é um aprendizado. Por isso que Emmanuel fala que o caminho é lento, porque nós vamos aprendendo de acordo com as fases, né? Até nós chegarmos num processo de maturidade para seguirmos rumo a Deus, através dos ensinos de Jesus, trilhando os passos que ficarão registrados na nossa memória, guardados no nosso espírito, como a bagagem que nós já temos, que estão gravadas, né? E a cada dia nós vamos percebendo que o tempo vem a favor de nos auxiliar na prática das tarefas, como um bom samaritano que vem pregar palavras, atos, atitudes e ensinos do Cristo. E todos nós já temos condições de falar do Cristo, de fazermos parte, de sermos discípulos de Jesus. O que são discípulos? São os aprendizes. Nós somos aprendizes de Jesus, somos seus discípulos modernos. Precisamos tomar consciência disso e da responsabilidade que nós temos quanto a sermos discípulos de Jesus. Então, sejamos gratos por compor esse projeto de evolução planetária com as nossas pequenas atitudes, começando das interiores, como diz Emmanuel para nós, né? A fim de nós buscarmos a melhor evolutiva nossa, querendo chegar sempre na angelitude. E um dia vamos chegar, somos fadados à perfeição, né? Aprofundando os nossos valores morais, baseado nas leis divinas e imutáveis e universais. Porque as leis que regem o planeta Terra regem todos os outros do universo. A lei é imutável e universal. Então, para nós encerrarmos, vamos ver aqui, mais uma vez, finalizando aqui com Emmanuel,
Emmanuel. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos daquilo que nós já temos em nós. Se és discípulo do Senhor, e somos, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Então, depende de nós, da nossa vontade, do nosso desempenho, de querermos trabalhar essas nossas forças, né? No nosso reino interior, que é o título da nossa lição. Tudo está dentro de nós, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Temos latente em nós a perfeição, mas precisamos trabalhar esse nosso reino interior. Começando, principiando com a nossa vontade. A vontade de nos transformarmos, de nos tornarmos melhores para nós mesmos e para todos que aquele conosco convive. Lembrando as palavras de Jesus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Tudo começa a partir de mim. Muito obrigada a todos por terem estado comigo. Vou pedir mais uma vez que compartilhem nossas mídias, nossas páginas, curtam, divulguem, para que a gente possa continuar a nossa tarefa, né, nos ensinos de Jesus. Um beijo no coração de cada um. Muita luz e muita paz a todos.